Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos com a graça de Deus mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário, né? Depois de você acompanhar os debates ao longo da semana com o Zeca, você ainda refresca a memória comigo aqui, né? Às sextas-feiras fazendo entrevistas. E hoje a entrevista é para lá de especial, num cenário que me lembra muito dos debates, porque teremos dois entrevistados, ambos da Sociedade Bíblica do Brasil, que estão aqui para falar do ministério de 75 anos no Brasil, distribuindo a palavra de Deus entre vários outros ministérios que você vai conhecer melhor aqui. E vamos falar da importância desse trabalho. Como eu disse na chamada, o nosso país, graças a Deus, vive um momento já há algumas décadas de grande expansão do povo de Deus, por meio da evangelização e da conscientização das pessoas em relação à sua comunhão particular, pessoal com o Senhor. Uma das tarefas mais importantes e mais desafiadoras nesse trabalho é entregar de forma eficiente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nas mãos dos novos convertidos. Isso é um dos trabalhos mais difíceis de serem feitos por vários aspectos que nós vamos conhecer bem aqui. E, em função do aniversário de 75 anos da organização da Sociedade Bíblica aqui no país, você vai conhecer como é que isso vem sendo feito. Lembrando, e os crentes mais antigos certamente têm na sua casa, uma Bíblia antiga com aquelas grafias tipo Psalmos, por exemplo, né, PS e tal. E se você olhar nas primeiras páginas desses exemplares, você vai descobrir uma coisa, que essas Bíblias não foram impressas no Brasil. Elas foram impressas muito provavelmente em Londres, na Inglaterra, né? Vieram para cá de navio. Por que o Brasil precisava importar Bíblias evangélicas num período em que era o catolicismo romano que dominava a vida cristã no nosso país? Como é que a Sociedade Bíblica furou isso, né? E se instalou aqui? A razão você já sabe, para produzir Bíblia no nosso país a custo muito menor, evidentemente. Quem vai falar de tudo isso e muito mais é o pastor Juan Carlos Martins, ele que é gerente de comunicação social da Sociedade Bíblica do Brasil. Paz e graça, pastor Juan, tudo bem? Paz e graça, pastor Eber, tudo bem? Um prazer estar aqui com o irmão para compartilhar o que a Sociedade Bíblica do Brasil faz aqui no Brasil. Muito bom. O irmão é vinculado a qual denominação? Eu faço parte da Igreja Batista, pastor. Igreja Batista Pedras Vivas? Isto, fica ali na Rua Guacumã. Muito bom. Lá ele desempenha o trabalho de assistência ministerial, ele é membro dessa igreja, né? E não é brasileiro. Então, o que ele está fazendo na Sociedade Bíblica do Brasil? Pois é, pastor, eu sou colombiano e já moro aqui no Brasil há somando 2 períodos, mais de 33 anos. Então, sou mais brasileiro. Até me naturalizei também por opção própria. E minha história começa numa outra editora, cristã também, que eu trabalhei como editor por 17 anos. E em março de 2000, na pandemia, eu levei a pandemia para a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu comecei ali na Sociedade Bíblica do Brasil em 2000 e tem sido uma bênção na minha vida. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Né? Eu não vou perguntar para quem ele torce durante a Copa do Mundo, né? Sua esposa é brasileira? É colombiana. Então não preciso perguntar, né? Mas os filhos são brasileiros? São brasileiros, paulistanos. Eu quero. Aí agora... Mas, pastor, eles foram muito inteligentes. Eu deixei em liberdade para torcer por qualquer time no Brasil e em São Paulo. Deus deu muita sabedoria a eles. E eles torcem para qual time? Pelo que foi campeão brasileiro. Sim. Aliás, o maior campeão do século passado, né? E que continua cultivando títulos e títulos e títulos. Exato. Pentacampeão da Libertadores da América. Perfeito, pastor. Então tá bom. Eles são bons. Vamos lá. Ao lado dele, nós temos a irmã Emilene Araújo, gerente de arrecadação de fundos e ação social. Ação social.
da Sociedade Bíblica do Brasil, coisa que quase ninguém sabe. Seja muito bem-vinda, irmã Emilene, paz e graça. Amém, paz e graça, pastor. Agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. A irmã é vinculada a qual denominação? Eu sou da Comunidade das Nações. Comunidade das Nações. Uma igreja que começou em Brasília. Isso. Mas a senhora frequenta aqui em São Paulo. Isso, em São Paulo. Muito obrigado pela presença da irmã. É pastora? Não. Mas eu ouvi falar que a senhora prega muito bem. Pego, canto, mas não sou pastora. Ah, é? E o seu estilo de pregação é mais na linha tradicional ou pentecostal? Pentecostal, pastor, tem que confessar. É? Eu não sabia que na Sociedade Bíblica do Brasil tinha gente do reteté. Tem sim. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, há muito tempo que nós não temos mais matéria de abertura. Hoje temos uma matéria muito caprichada sobre o tema que nós vamos desenrolar nessa entrevista. Vejam só. A Sociedade Bíblica do Brasil é fundada em 1948, avançando na distribuição da Palavra de Deus para os 4 cantos do país. A Sociedade Bíblica do Brasil foi criada para dar a Bíblia à pátria. Um dos pilares da SBB é a tradução e publicação da Palavra de Deus em língua portuguesa e em outras línguas faladas no Brasil e em outros cantos do mundo. Nós traduzimos e publicamos a palavra que transforma vidas. Em 1995, com a criação do Centro de Produção da Bíblia, a SBB incrementou a produção e a distribuição dos exemplares das Sagradas Escrituras, transformando-se em um canal de bênçãos e que leva consolo, orientação e esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Desde 1995, nós produzimos sementes da palavra que transforma vidas. Apesar dos avanços, persiste o desafio de fazer a palavra de Deus chegar a todo o país e atravessar as fronteiras nacionais. Com o olhar voltado para o mundo, a organização se esforça para produzir e distribuir a Bíblia em diferentes idiomas, alcançando comunidades e culturas distantes, para que todos possam ter acesso à palavra que transforma vidas. Um dos nossos maiores desafios é fazer com que a palavra chegue a cada canto do nosso país e do mundo. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus viva e ativa. Ela não apenas precisa ser lida, mas comunicada. Com programas de engajamento, eventos, mídias digitais e outros recursos, a SBB se empenha em compartilhar essa mensagem eterna, conectando-a com as pessoas de maneiras significativas e relevantes. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser comunicada. A Bíblia precisa comunicar. A Bíblia transcende o tempo e as culturas. Por isso, a SBB acredita na importância de ler, viver e compartilhar a palavra, para que todos possam experimentar a redenção e o amor de Deus em suas vidas. A Bíblia, palavra de Deus, é palavra de salvação. Ela quer ser lida, vivida e compartilhada. Mas a SBB não se limita apenas a produzir e distribuir Bíblias. Pelos programas bíblicos de impacto social, beneficia milhares de pessoas oferecendo assistência, educação, cuidado e esperança. Todos os anos, milhares de pessoas são beneficiadas pelos programas bíblicos de impacto social da SBB. E isso só é possível porque milhares de pessoas doam seu tempo e recurso para a causa da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil existe para que a Bíblia alcance cada pessoa. Com dedicação e amor, a organização está comprometida em levar a palavra de Deus a todos os lares, comunidades e corações que anseiam por encontrar verdade, paz e esperança. Somos parte dessa missão e vamos continuar trabalhando para que a Bíblia chegue até você. A palavra de Deus, na história da humanidade, já fez muito, mas tem muita coisa que ainda precisa ser feita. A palavra precisa chegar aonde ela já está, mas talvez nunca chegou o suficiente. Entre as famílias, por exemplo, cultivar a palavra de Deus entre as famílias. Na vida individual, cultivar a palavra de Deus na vida das pessoas.
A palavra de Deus nos hospitais, a palavra de Deus nos presídios, entre os milhões de refugiados, entre os migrantes, quanta coisa a palavra de Deus ainda precisa fazer. Por isso é importante ter Bíblias. Veja, as Bíblias, elas não estão disponíveis em grande quantidade. Aliás, o crescimento da população no mundo é mais rápido do que o crescimento da distribuição de Bíblias. Hoje, com a produção de Bíblias que se tem no mundo, levaria praticamente 200 anos, continuando a produção como está, para que a palavra de Deus chegasse a todas as pessoas. Se a gente conseguisse dobrar de uma hora para outra a produção de Bíblias, mesmo assim, levaríamos quase 100 anos para completar a tarefa de levar uma Bíblia para cada pessoa. Em Mateus 25, na Bíblia, diz que a gente deve levar essa palavra de consolo, de amparo para os enfermos, para os presos, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para todas as pessoas. Por isso, olhando para o futuro, que chance a gente tem agora de fazer um grande trabalho com a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para poder fazer essa obra de levar a Bíblia para todos, de cultivar a Bíblia na vida das pessoas, de fazer com que essa semente seja plantada e seja regada e seja desenvolvida para que todos conheçam o amor de Deus, porque essa é a sua vontade, que todos conheçam Ele como Deus e Pai e o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia precisa chegar às famílias. Ela contém a verdade que pode transformar e fortalecer as famílias em tempos de crise. A Bíblia precisa chegar nas igrejas. Ela é a fonte de sabedoria e orientação para guiar as igrejas na missão de resgatar o mundo para Jesus. A Bíblia precisa chegar nas pessoas. Ela é a voz de Deus para a humanidade e é o nosso dever levá-la a cada coração necessitado. A Bíblia precisa chegar no mundo inteiro. A Bíblia é uma mensagem de amor e esperança que deve ser compartilhada com todas as nações e culturas, na língua do coração de cada pessoa. A SBB acredita que a Bíblia é um tesouro inestimável e trabalha para que ela esteja ao alcance de todos. Participe você também dessa missão para que a Bíblia continue a iluminar, fortalecer e inspirar cada coração sedento por encontrar o amor e a graça de Deus. Leia, viva e compartilhe a palavra que transforma vidas. Muito legal, vídeo institucional dos 75 anos, o aniversário, né, de 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu quero dar um depoimento aqui, já o fiz em outras ocasiões e é com muita alegria e orgulho que eu faço. Eu tenho uma dívida de gratidão impagável com a Sociedade Bíblica do Brasil e especialmente com os seus diretores, gente que tem uma visão e capacidade extraordinárias, gente sapientíssima e instruidíssima, mas donos de uma humildade gigantesca, né? Na medida em que os termos se opõem. Falo do Dr. Rudy Zimmer e do Dr. Ernie Seibert, ambos ministros, né, da Igreja Luterana e que trabalham há muito tempo aqui no Brasil e que presidem, o Dr. Ernie preside e o Dr. Rudy foi o ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ambos ocupadíssimos, mas que mais de uma vez me receberam em seus gabinetes, oraram comigo, me aconselharam, me acolheram, me abençoaram em momentos difíceis da minha vida. Gente, isso sem nenhuma retribuição. Gente de Deus, gente de Deus. E quando a causa de Deus é realizada por gente de Deus, o poder de Deus se manifesta. Não à toa a Sociedade Bíblica do Brasil alcança essa marca tão grande. Fica aqui minha gratidão e o louvor que eu tenho
ao Senhor pela vida dessas pessoas que fazem da sociedade bíblica não uma ferramenta de distribuição da palavra, mas uma agência de transformação de vidas. Deus continue abençoando cada um de vocês. Pastor Juan Carlos, a Bíblia, muita gente imagina que a Sociedade Bíblica é uma editora de Bíblias. Ela é, não é? Não. Não é? Não. Eu que trabalhei em editora digo que não é. Qual é a sua editora? Vida? Não, foi a editora Ragnos. Ragnos. Isso. Mas para simplificar isso, a gente teria que começar a contar histórias que a gente tem na SBB e a Milene conhece, eu conheço histórias. Eu vou contar uma que talvez vocês não ouviram, Milene, você pode contar a clássica. Mas eu ouvi de dos nossos regionais uma história, ele me conta a seguinte história. Chegou uma carta lá na regional em Recife para a ação social e quem recebeu foi o irmão Josimar. E ele leu a carta e ele ficou com a carta guardada. Aí na carta dizia assim, basicamente que, olha, eu estou escrevendo essa carta, se você lê essa carta, eu estou preso, pagando pelo que eu fiz, tal, e merecido, mas eu peguei uma Bíblia, e a Bíblia era de vocês, e aí achei o endereço de vocês, e eu escrevi essa carta, e eu gostaria que alguém de vocês, se pudesse me ajudar, e ele falar para minha mãe que eu estou bem, que eu estou vivo, que eu estou pagando pelo que eu fiz. E Josimar não falou para ninguém, não falou nada. E aí ele pegou, no final de semana, ele pegou um ônibus, foi para o interior, que eu não lembro mais da cidade, eu sei que é uma cidade pequena, e foi procurar a mãe desse moço, né? E ele procurou, não achava, mas finalmente alguém, pela história que ele estava contando, identificou uma senhora que contava uma história muito parecida. Falou, só pode ser essa. Aí ele foi lá, levou, você é a dona fulana? Sim, sou. Por quê? Eu tenho notícias do seu filho. A mulher começou a chorar na hora, né? Preocupada, meu filho. Aí ele falou, não, fique tranquilo, ele está vivo, está bem, mas eu trouxe essa carta para você ler. E aí ela falou, eu não sei ler, meu filho, você poderia ler para mim? Aí ele leu a carta, né? Tudo, assim, resumidamente o que eu li e falei, e ela ficou emocionada pelo ver que está acontecendo. Ela falou, olha, tem 20 anos que eu estou orando pelo meu filho, e eu vejo que agora a palavra de Deus transformou a vida dele. Aí passou o tempo, ele voltou, ficou para ter notícias da senhora. Ela veio a São Paulo, veio de lá para visitar o filho, e de fato a mãe comentou que ele estava ansiando isso, essa carta ele recebeu 4 anos atrás, que ele estava ansiando acabar a pena porque ele queria se tornar um ministro do evangelho também fora, não somente na cadeia como já está acontecendo, mas fora. Então, por isso que digo, a SBB não é uma editora, porque a gente mexe com a palavra de Deus. E o nosso slogan é semear a palavra que transforma vidas, que se junta com o slogan original, que é dar a Bíblia à pátria. Então, é totalmente diferente. Essa é uma história que eu tenho, mas por isso que digo, é diferente. E a gente tem projetos bíblicos de impacto social que Milene conhece muito bem, né, Milene? Você... Antes da irmã Milene dar o testemunho em relação a essas transformações, deixa eu pôr no ar a enquete, porque eu vivo esquecendo de fazer isso, né? Põe no ar, por favor. A enquete é a seguinte: você crê que alguém possa se converter a Jesus simplesmente por ler a Bíblia? Então, alguém pega a Bíblia, lê e se converte a Jesus sem ninguém pregando para ela. Você crê nisso, sim ou não? No final dessa edição a gente vai ver o resultado parcial dessa enquete. Temos aqui, então, a irmã Emilene Araújo. Ela é gerente de arrecadação de fundos e ação social da Sociedade Bíblica. A Sociedade Bíblica faz ação social? A função dela não é só distribuir Bíblia? Complementando o que o Juan falou, né? Nós somos uma organização que trabalha pela transformação de vidas através da palavra de Deus. E a Sociedade Bíblica do Brasil, ela vê o ser humano como um ser integral que ele é. Então, é até interessante contar, né, da nossa história, que faz 60 anos que a gente tem um programa na Amazônia, né, um barco que atende as comunidades ribeirinhas. E saber como esse programa começou dá uma ideia do quem nós somos. Porque esse barco, lá em 62, ele foi construído para levar a Bíblia às comunidades ribeirinhas, que não tinha acesso, né, nenhum. E aí, quando a tripulação foi lá,
E diz a história que eles falaram assim, olha, nós fomos levar a Bíblia, mas chegou lá, a gente via que não tem alimento, não tem saúde, não tem recurso financeiro, tanto que as Bíblias eram trocadas às vezes por açaí, por galinhas, enfim, para que esse bebê pudesse estar lá. E a equipe da época falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, as nossas ações sociais, elas nunca e jamais estarão desvinculadas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a porta de entrada. Então, nos nossos projetos, seja para atender os presos, escolas, pessoas com deficiência, o primeiro foco é levar a palavra de Deus e a transformação. E aí, outros projetos, outras atividades são associadas. Então, a palavra de Deus, se eu for falar muito aqui, eu vou responder aquela enquete. Porque as experiências, né, que nós temos tido ao longo dos anos, e depoimentos que chegam até SBB, de como a palavra de Deus tem transformado vidas sem ninguém explicar. Né? Ela realmente leu ali um versículo. Esses dias recebemos a carta de um cego que falou assim, olha, eu estava prestes a me matar. E essa Bíblia chegou aqui na minha casa, a Bíblia em Braille chegou na minha casa. E eu pude entender que Deus me ama e tem um propósito na minha vida. Enfim, são relatos, inúmeros relatos. Só o ano passado, beneficiamos mais de quase 700 mil pessoas que receberam gratuitamente a mensagem bíblica, ou uma porção, ou a Bíblia, e tiveram a condição e o acesso para conhecer a palavra de Deus. A senhora falou de Bíblia em Braille. A Bíblia em Braille, ela é... Como é que ela é? Eu trouxe aqui, até porque todo mundo tem muita curiosidade, né? E é um projeto especial para SBB. Né? Esse aqui é um livro... Segura desse jeito, que é para a gente poder ter noção do tamanho, né? E esse aqui, pastor... Ó, é grande, hein? É um livro só. Isso é só Mateus? Sim. Para a gente ter acesso à Bíblia completa, são 38 volumes como este. 2 metros linear de Bíblia, para que a gente consiga falar que o cego tem a Bíblia completa em Braille. Então o cego não pode levar a Bíblia à igreja? Não consegue. E o interessante é que essa Bíblia é a Bíblia hoje mais cara da SBB. Né? Para uma Bíblia em Braille, ela custa R$6.000. E é a Bíblia que é doada. A SBB não vende essa Bíblia, ela doa. Nós temos mais de 6.000 pessoas cegas que já receberam nossas doações de material em Braille. E essa Bíblia é totalmente o foco para a pessoa que não enxerga. Então, a SBB não tem... É o grande diferencial, né? Quando o Juan diz que a gente não é uma editora, porque nós somos sem fins lucrativos. A SBB é uma associação sem fins lucrativos, né? E segundo, que ela não vai deixar de investir em algo porque ela não vai deixar de ter algum retorno ou algum lucro. Então, ela produz essa Bíblia aqui e repassa gratuitamente. R$6.000? R$6.000. Cada uma? Cada uma. E aí vocês doam para quem não enxerga? Exatamente. E a gente não tem condição de enviar já uma Bíblia completa. Então, o que a gente faz? A gente, a cada 3 meses, envia um livro para que a pessoa possa todo mundo tenha acesso ao mesmo tempo. E é impressionante que muitos pastores que são cegos, eles ligam e falam, 3 meses é muito, eu já li o meu livro inteiro, quando chega o próximo? Então, para conseguir atender todo mundo, a gente vai dando um livro a cada 3 meses. E vocês fazem doação para bibliotecas também? Também. E a gente tem grande interesse que essa Bíblia esteja em biblioteca, porque ela pode ser socializada. Então, uma Bíblia que tem 2 metros, nem sempre uma pessoa tem até o espaço em casa para guardar, né? Mas, pasme, eu visitei até com o Dr. Erni, um cego, e ele tinha 2 cômodos na casa dele. E ele tinha um guarda-roupa que separava, né, a cozinha do quarto. E aí, a parte de cima do guarda-roupa, do lado direito, ele colocava o Novo Testamento, na esquerda, o Antigo Testamento. Então, ele fazia questão de ter todos os livros. Então, alguns cegos querem só os evangelhos, eles escolhem também porque não tem espaço para guardar. Tanto biblioteca como entidades ou até igrejas que tenham acesso à pessoa com deficiência visual, a gente faz a doação para que todos tenham essa oportunidade. Que bacana. Aí eu vou tocar num assunto tanto quanto sensível que o Brasil vem vivendo hoje. Pastor Juan, infelizmente a gente tem visto um movimento crescente e muito forte de oposição à disponibilidade de Bíblias em ambientes públicos, né? Inclusive bibliotecas de escola.
o que eu acho um absurdo inominável, né? Se é uma biblioteca, o aluno ou o frequentador deve ter acesso a todo tipo de material. Não estou falando tem que ter a Bíblia e não pode ter o Alcorão, por exemplo. Não estou dizendo isso. Mas se proíbe a Bíblia porque o país é um país laico, o Estado é laico, ou o país não. O Estado é laico, então ele não pode ficar defendendo ou promovendo nenhum tipo de religião. Como é que a SBB tem visto esse movimento crescente, inclusive de cancelamento de leituras da Bíblia na abertura de cerimônias ou de parlamentos, coisa que até pouco tempo atrás era muito comum? Pastor, nosso outro slogan, outro mote que a gente tem muito forte, a nossa causa não é uma religião, a nossa causa é a causa da Bíblia. E a causa da Bíblia se sobrepõe a qualquer coisa. E aí eu vou na palavra de Deus, se a gente se calar, até as pedras vão falar. Então, a Bíblia é viva. A Bíblia, por si, o Senhor perguntou na enquete, né, se uma pessoa, por ler a Bíblia, pode ser salva, se transformar. Claro que sim. A gente tem, como a Emiliane mencionou, histórias muito curtas, mas as pessoas se transformam. Que haja esses impedimentos é o mundo, é absolutamente normal, mas ao longo da história, a gente tem visto como a Bíblia prevaleceu, porque ela é viva, é cortante, eficaz, mais que qualquer espada de dois gumes, né? Então, a sociedade bíblica tem uma causa, a causa é foco, claro, é a Bíblia, não é uma religião específica, mas sim levar a Bíblia à pátria, levar a Bíblia àqueles que precisam ouvir, ler a Bíblia, porque as vidas deles podem ser transformadas pela palavra de Deus. Um dos grandes desafios que a sociedade ou qualquer sociedade bíblica enfrenta, e que nós leigos nunca pensamos nisso, é o seguinte. Aliás, eu só fui aprender isso quando eu fui trabalhar numa editora, né? Na Edições Vida Nova. A Bíblia é um livro diferenciado, porque ele é muito volumoso. Então, para que você possa levar ela para tudo quanto é canto, como se fazia antigamente, antes do advento do celular, você precisaria, né, que a Bíblia fosse impressa em papel bem fininho. Não à toa chamado de papel Bíblia, né? Papel de seda, bem fininho, que é o mais caro que existe no mercado, porque a produção desse tipo de papel é diferenciada do papel jornal, por exemplo, ou de um livro comum, que é menor, né? Tem menos páginas, então ele pode usar um papel de gramatura maior, como se fala tecnicamente. O papel Bíblia é muito especial, muito específico, o que eleva muito o custo. Como que a Sociedade Bíblica e outras editoras fazem para não vender a Bíblia pelo custo real? Quem que vai responder? Bom, assim, na verdade, pastor, quando nossos papéis todos são, a gente fala papel primeira linha. A Sociedade Bíblica nisso tem esse cuidado, porque o papel primeira linha tem uma impressão melhor, os acabamentos, enfim, e também para respeitar quem está comprando as Bíblias, que, claro, por hoje, um valor de R$229, 230, uma Bíblia de estudo, é um valor considerável, considerando a situação econômica do país e do mundo, né? Mas, mesmo assim, esse valor é diluído também quando a Sociedade Bíblica compra bastante papel e também recebe doações para adquirir papel também para poder, entre aspas, mais ou menos subsidiar um valor de uma Bíblia que talvez poderia ser um valor superior. Eu vou simplificar. Recentemente a gente lançou uma Bíblia que eu esqueci de trazer, chama Traduções da SBB. São as 5 traduções da Sociedade Bíblica, publicadas em colunas, tal, e na parte de baixo. E essa Bíblia ficou de 1.700 páginas, ficou uma Bíblia enorme. Pastor, quanto custaria uma Bíblia dessa em papel primeira linha, tem capa dura e capa de couro sintético? Quanto o senhor imagina que custaria uma Bíblia isso vendo ao público? Uns R$400, R$500. Pois é. A gente lançou a preço de R$199. Então, está subsidiado. Sabe por quê, pastor? Porque a gente pensa nos pastores, nas pessoas que vão comprar, em poder levar. Assim, a Sociedade Bíblica tem o slogan que a Bíblia chegue para todos,
numa linguagem que todos possam entender, a um preço que todos possam pagar. Então, a Bíblia de estudo, claro, ela fica um pouco mais cara para uma pessoa que não tem recursos, mas mesmo assim, o valor que a gente procura é que a pessoa possa pagar. E é interessante que, mesmo assim, há situações em que a gente doa a Bíblia. Isso acontece muito no barco da Bíblia, né, Milene? Isso, a gente tem muitas histórias disso. E até essas Bíblias de estudos também ajudam a nossa manutenção, porque você já viu as Bíblias da SBB, tem Bíblias com menos de R$10, você vai conseguir comprar uma Bíblia. Que a gente chamava de Bíblia pão quente. E aí o pessoal, como vocês conseguem vender? A margem é muito baixa, então a gente realmente faz isso para que muitas pessoas tenham acesso. Então a Bíblia de estudo hoje é um material que mais nos ajuda na sustentabilidade da SBB, junto com doações que a gente recebe, né, um conjunto de outras entradas que nós temos, para que todos possam ter acesso. Então você vai encontrar a Bíblia de R$300 e aquela que é R$5, R$6, para que a pessoa tenha acesso à palavra de Deus. R$5, R$6 uma Bíblia. Não tem livro que custe isso. Não tem. E isso que a Milene está falando é muito importante, porque quando uma pessoa compra diretamente da sociedade bíblica, o valor que fica é para a sustentabilidade. Eu não me lembro o percentual, Milene, do que a gente, vamos colocar assim essa palavra, fatura no ano, quanto que é revertido para os nossos projetos bíblicos de impacto social. Isso aqui é um percentual enorme. Porque não tem essa. Olha, tem gente que fala assim, eu vou comprar uma Bíblia e quantos % vai para o projeto? É tudo. Porque a SBB ela não tem lucro, então tudo que ela vai arrecadando, ela vai revertendo para suas ações, para suas frentes missionárias. Né? Tem aqui acho que algumas fotos da Bíblia ou da distribuição da Bíblia em Braille, né? Tem como mostrar aí, Angélica, por favor? Essa aí é enorme, né? Olha, a irmã Milene trouxe aí um dos exemplares, a gente já viu. Maravilha. Se lê com os dedos, né? Eu não consigo imaginar como isso é possível. Já tentei passar a mão em Bíblia em Braille, mas a gente não tem essa sensibilidade. Eu não percebo nada. A gente não tem essa sensibilidade. Não percebo absolutamente nada. Nada. Olha... E esse aqui, pastor, esse aqui é um material que a gente fez infantil. Histórias bíblicas, né, infantis. E dentro as imagens são descritas. Então, as imagens, como é para uma criança que não enxerga, ela é descrita. Então, Jesus está falando com alguém. Então, ela tem a descrição e todo o texto em braille, até para que a família também consiga entender. Que legal. Muito bom. Maravilha. Agora, imagina o trabalho primeiro, você pega uma figura, descreve essa figura em português e depois traduz para o braille, né? Então, esse é um outro trabalho muito forte que a sociedade bíblica tem que fazer, traduzir a Bíblia. O irmão falou de traduzir na língua que todo mundo entenda, né? Então, por isso nós temos várias versões da Bíblia. Na verdade, assim, não é questão de versões, pastor, mas traduzir, por exemplo, para os Yanomamis, para traduzir para Hunsrück, que é uma derivação do alemão. Eles dizem que é o alemão, né? Tem o pomerano, tem... A língua materna daquela comunidade. Língua materna, né? A língua do coração. Então, por exemplo, se alguém me evangelizasse em português aqui, eu ia entender tecnicamente. Mas se me fala em espanhol, é a minha língua do coração. Lógico. É a língua que eu nasci, né? E, pastor, esse mundo da tradução, da distribuição é fantástico, né? Porque, como a gente assistiu no vídeo institucional, é uma obra inacabada, é uma obra enorme, que precisa de recursos. No mundo são mais de 7.000 línguas. Mais de 50% das línguas já tem a Bíblia ou partes da Bíblia, mas tem mais de 3.000 línguas que ainda não tem nada. E se o mundo tem 8 bilhões de pessoas, são mais ou menos, assim, cálculos muito diversos, 800 milhões de pessoas que não tem nada da Bíblia, né? E aí, pastor, o reverendo Ernie falou, se dobrássemos a capacidade, mesmo assim levaria 100 anos. E o que acontece em 100 anos? Ainda vai faltar gente. Pastor, eu trouxe uma Bíblia para o senhor e eu queria que o irmão abrisse e lesse em João 3,16. João 3,16. Tá.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele sabe, não vai falar, ele sabe já, Chico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Não, mas pastor, mostra para a câmera. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, essa Bíblia ilustra aquelas línguas que ainda não têm nada da palavra de Deus. E esse é o trabalho, por isso, na língua do coração, como a Emiliane mencionou. Essa é sua, pastor. Essa é sua. Isso aqui é um lembrete vivo, fortíssimo, de como a gente precisa apoiar quem traduz a Bíblia, né? O povo brasileiro e dos grandes centros urbanos, povo de Deus, dos grandes centros urbanos, é um povo privilegiado, porque tem acesso a uma série muito diferente de versões da Bíblia, né? E às vezes a gente fica enjoado. O senhor acabou de mencionar uma edição de uma Bíblia da Sociedade Bíblica com todas as suas versões, né? Eu tenho só uma edição comemorativa da mais antiga na época a mais nova, né? A NTLH e a brasileira, versão brasileira. Eu tenho aquela edição comemorativa. Agora já são 5, né? E aí a gente fica enjoado. Não, mas será? Como é que está esse texto em tal versão? E esquece que grande parte, milhões de pessoas não tem versão nenhuma na Bíblia, na língua deles. Né? Na língua do coração. Eles têm uma Bíblia assim, totalmente em branco. Né? E o que eu posso e devo fazer para que isso acabe? Né? Como é que eu posso fazer parte da geração que porá fim a esse desafio escandaloso, né? De impedir que pessoas tenham acesso à palavra de Deus no idioma em que elas conhecem, nascem. O senhor falou da língua do coração, né? Você já experimentou ler o Salmo 23 em versões bem novas? Você entende, mas não é igual àquela que você aprendeu no hall do berço na igreja. Mas não é mesmo. Né? A língua do coração fala com a alma, não com o intelecto, com a alma. Né? E por isso é tão importante o trabalho de tradução. A Sociedade Bíblica traduz Bíblias? Traduz, sim, faz trabalho de tradução em cooperação também com outras entidades, né, como a Allen, Wycliffe e outras, né, para poder trabalhar, por exemplo, para as línguas são línguas autóctones do Brasil, né, são mais de 180 línguas autóctones no Brasil, que, assim, eu me surpreendi, os ciganos têm a sua própria língua, que é a Calão Chibi, né? Morani? Não, Calão Chibi. E aí esse foi feito um trabalho. Em São Luís do Maranhão, ali do lado, tem também uma língua que é a Caingangue. Então, a gente faz parcerias com entidades e muitos doadores também ajudam para que a gente possa fazer isso. Então, eu trabalho com a tradução para chegar nessas línguas que a gente chama línguas autóctones, antigamente chama línguas minoritárias, né? E também esse trabalho também apoia o trabalho de outras sociedades bíblicas no mundo, como pela produção de Bíblias, enviando Bíblias para outros países, como a África, na América do Sul, especificamente. Uma das traduções que mais dá trabalho de fazer, atualmente, a Sociedade Bíblica está engajada, é traduzir na língua brasileira de sinais, a famosa Libras. Tem VT? Põe o VT no ar, por favor. Então começa pelo alfabeto de sinais, né? Só que quando eu comecei a ver esse negócio de alfabeto de sinais, eu achei que a língua era simplesmente fazer os sinais de cada letra para a pessoa entender. Não é. É um idioma. Tem sinais que representam palavras, frases, etc. Né? E aí, para traduzir a Bíblia inteira em Libras, não é brincadeira. Como é que isso está sendo feito? Né?
Como saber como se traduz a Bíblia para Libras? Boa pergunta. E, mais uma vez, o barco lá da Amazônia aparece. Acho que é Luz para as Nações? Luz da Amazônia. Luz da Amazônia. Luz da Amazônia. Muito bom. Bom, falando de Libras, é um grande desafio. A SBB, desde 2008, ela começou já a produzir algumas histórias bíblicas infantis em Libras. Então, ela começou a pegar as principais histórias bíblicas em parceria com um instituto de expressão surda e começou essa experiência. Mas faz 2 anos que a SBB resolveu assumir a responsabilidade de fazer a Bíblia completa em Libras. E é um projeto desafiador por vários motivos. Primeiro que nós temos um país imenso, né, com várias divisões culturais, a gente brinca que vários países dentro de um único país, e para achar os sinais, né, que possam ser passados para que todo mundo pudesse entender. E também é um projeto muito caro. Então, quando a gente começou, há 2 anos atrás, nós não tínhamos nada, né? Nós tínhamos só a vontade de fazer e tínhamos a equipe de tradução que ia começar a ser montada. E a SBB lançou um desafio às igrejas, né, para que pudesse nos ajudar a fazer esse projeto. Então, no primeiro ano, nós fizemos um desafio de compor as equipes, comprar equipamentos, né, esses 2 anos, né, montar estúdios, né? E para quem está nos assistindo ter uma noção, cada ano do projeto, né, custou mais ou menos R$800 mil por ano para você iniciar o projeto. É um projeto a longo prazo, né? Estima-se aí 20, 25 anos, né, Juan, para terminar esse projeto, mas é um projeto bem importante, né? A pessoa surda espera ter a Bíblia na sua língua, né? Libras é uma língua para pessoas que não ouvem. Então, aí a gente precisa fazer alguns esclarecimentos muito importantes. A maioria, como isso eu me incluo, a maioria das pessoas descobre, assim, quase que se assusta, como eu me assustei quando descobri que o surdo, grande parte dos surdos não leem. A gente acha que eles foram alfabetizados, então não precisa traduzir para Libras, né? Ele usa Libras para bater papo. Livro ele lê, porque ele aprendeu a ler e escrever. Mentira! Isso não é verdade. Não é verdade. A minoria das pessoas que nascem surdas é que é alfabetizada por N fatores. Um deles é a dificuldade de... Quando você aprendeu a ler, você aprendeu pelas vogais, não foi? O famoso A, E, I, O, U. Como é que você fala isso para um surdo? Qual a diferença do A para o U para um surdo? Entendeu? E aí, quando você chega nas consoantes, piora muito. Por isso foi desenvolvida a língua de sinais. Exatamente. Né? Por que ela não é única no mundo todo é que eu não sei, né? Podia ter sido. Não, cada país tem a sua, tem a dó. Só para ficar alinhada com a Torre de Babel, né? Deixar mais complexo. Então, o Libras é o idioma brasileiro de sinais para pessoas que não ouvem e que, portanto, não foram alfabetizadas. Elas não sabem ler do jeito que eu e você lemos. Elas precisam de sinais. Exatamente. A língua deles é completamente diferente. Quando você começa a se interessar pelo assunto, ele é fascinante, né? E durante algum tempo, na igreja que eu pastoreava, tinha lá uma intérprete de Libras. E eu ficava muito curioso para saber como é que ela traduzia determinadas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, né? Como é que você traduz trindade? Se falar de trindade já é complicado, imagina traduzir para quem nunca ouviu, né? Eu não vou repetir aqui, porque eu vou falar errado. Uma vez eu me meti a besta, fui pregar na igreja presbiteriana da Lapa, e tinha lá alguém que fazia Libras, né? Tinha um grupo de surdos lá. E eu quis, né? Vou dizer como é, Jesus ama você e eu também em Libras, né? Aí eu fiz os sinais e tal, eles ficaram me olhando assim. Vixe, não entenderam nada ou não gostaram, né? Aí depois do culto, eu fui falar com a professora lá que fazia interpretação, ela falou, que o senhor errou os sinais, né? Agora, pasme você. O sinal que eu fiz foi esse aqui, né? Esse aqui. Certo? Isso aqui é Jesus. Não é.
Porque o dedo certo é este aqui. Eu errei o dedo. Eu falei, eles não entenderam o meu sotaque. Foi isso mesmo. Então, detalhes mínimos fazem toda a diferença na língua de sinais. Por isso, esse trabalho da Sociedade Bíblica é crucial. Quantos... acho que os surdos, um dos povos não alcançados, não é isso, pastor? É um dos povos também que a gente pode considerar, principalmente aqui no Brasil, que não tem assim, essa tradução, né, Emília? No mundo só existe uma Bíblia completa em Libras, que é nos Estados Unidos. Então, Só uma? Só uma. Nós vamos ser a segunda. E demorou 40 anos. Demorou 40 anos. E aí tem um desafio, porque quando está pronto tem que ser revisada. É lógico, a geração mudou. Mudou. Né? E é interessante, algumas igrejas nos questionaram, por que Libras? Por que um projeto que é tão caro e demorado, se a gente pode ter o português? Mas a estatística mostra que a pessoa que é surda e talvez for alfabetizada em português, ela vai entender 20% daquilo que ela leu. É a tamanha dificuldade dela entender. E também um desafio no Brasil, né, da alfabetização em Libras. Então, há muitos surdos que realmente não sabem Libras. Só que Libras é a forma de alfabetização. E a SBB, pensando nisso, ela começou a fazer as suas publicações bilíngue. Então, tem português e Libras. Porque se a gente quer trabalhar a inclusão, nós temos que aprender Libras para poder conversar com a pessoa surda. Existe projeto de lei de que Libras seja ensinado na escola. Exatamente. Por que a gente tem que aprender inglês e francês e não Libras? Pois é. Exatamente. Ou espanhol. Tá bom, vai. Tá. Melhor Libras. Espanhol é português errado, irmão. Não, no seu vão falar espanhol. Enfim, o Libra, se as crianças aprendessem Libras em, sei lá, no máximo 2 gerações, esse problema estava resolvido. Exatamente. Sim. Exatamente. Hoje a exclusão é tamanha. Então, geralmente, a pessoa surda vive em comunidades, guetos mesmo, porque ninguém entende. Então, eles preferem estar com quem eles conseguem se comunicar. E é nossa obrigação para incluir e aprender Libras. É verdade. Passou uma coisa importante que a gente trouxe até material para mostrar do que estamos fazendo, material bilíngue, né? Esse é um. A gente, história de Natal. Pode abrir? Pode. Deixa a câmera chegar. Abre e segura para o diretor lá conseguir. E esse material... Vira um pouquinho, baixa um pouquinho o ângulo. Não. Empresta aqui. Vamos lá. Bom, acho que eu consigo ver melhor aqui o retorno. Olha lá. Então, a criança também pode colorir, né? Isso. Tem o português, e na frente tem um QR Code que vai levar para as histórias, que é na capa, tem também. Aqui? Na capa. Aqui. Não entendi. Tem o QR Code. Quando... Isso. Aqui. Tem o código. Isso. Focalizou o celular aqui. Vão abrir as histórias que estão no livro. Vão abrir as histórias das figuras em Libras, é isso? E isso é totalmente gratuito para... É gratuito. Isso é dado? É dado. Engraçado, né? Quando a gente ouve falar de doação de Bíblia, eu me lembro de uma história muito tocante. A minha filha, hoje ela mora no Canadá, mas durante a vida toda dela, ela morou aqui no Brasil. Né? Em algumas ocasiões, ela fez parte de projetos que tentam evangelizar o sertão do norte ou do nordeste. Né? As pessoas vão para lá e passam um mês visitando as comunidades, não das grandes cidades, mas dos pequenos aglomerados, né? De pessoas espalhadas aí pelo interior do país. E as histórias que voltam são sempre muito marcantes, né? Eu lembro de uma história que ela contou de uma senhora, bateram na porta da casa dela e ofereceram uma Bíblia de graça para ela, né? Era um projeto que visava entregar uma Bíblia para cada lar naquela região. Era o sertão da Paraíba, se não me engano. E aquela mulher, ela ficou assim, como assim, de graça? Ela vinha economizando há mais de 6 meses o dinheiro do Bolsa Família
para comprar a Bíblia do Papa, que na época, isso tem muitos anos, né? Era o João Paulo II ainda, na época do João Paulo II, na época a Bíblia do Papa custava R$50. Imagina alguém que vive de uma doação pífia, né? O Bolsa Família hoje está na faixa de 600. Naquela época, imagina quanto era. E custava R$50. Ela vinha deixando de comer algumas coisas para economizar dinheiro para comprar a Bíblia do Papa, e ela ganha a Bíblia de graça, assim, né? Na casa dela. Imagina o impacto que isso tem na família e na vizinhança, né? na vida daquelas pessoas. Então, esse é um trabalho, como foi dito num dos vídeos, né? Em Mateus 25, acho que foi o reverendo doutor Erni que falou, em Mateus 25, Jesus falou, vocês têm que levar a palavra para quem não tem acesso a ela. Exato. E é por isso que a Sociedade Bíblica trabalha junto com as igrejas, pastor, porque a gente providencia para as igrejas, para a igreja cumprir esse ID de levar a palavra para anunciar o evangelho para toda a criatura, né? Tem aqui fotos de evangelização na Amazônia, acho que a gente já viu, né? E do Nordeste. Se puder mostrar essas fotos, seria legal para a gente ilustrar esse momento. Vamos lá, fotos do Nordeste. Luz no Nordeste. No Nordeste, maravilha. Aí são eventos. Nós temos um caminhão. Então peraí, mas isso aí não é distribuição de Bíblia, né? O que você está... Parece gente examinando. A gente leva uma série de serviços para a população, juntamente com a palavra de Deus. Então atendimento de saúde. Isso, saúde. Gratuitamente? Gratuito. A gente faz parcerias com universidades, com hospitais, com os centros dias do município, conselhos regionais que estão conosco nas ações. Então, a gente faz um mutirão, né, onde a gente leva a palavra de Deus, a recreação infantil, histórias bíblicas com crianças e também essas pessoas que vão lá, elas recebem salário para fazer isso? Não, são todos voluntários, todos voluntários. Então, se eu quiser, vamos supor, eu sou médico, eu quero dedicar, sei lá, um mês da minha vida para apoiar esse tipo de coisa. Eu posso me voluntariar? Deve. Entre em contato conosco, ou no Luz Amazônia em Belém, ou no Nordeste. A gente vai ter uma ação que você vai poder participar conosco. Vamos ver as fotos da Amazônia? É a mesma filosofia? Isso. Só que aí é mais difícil. É bem mais difícil. Isso aí são comunidades ribeirinhas, né? Muito legal. Aí, ó. Essa nós estávamos, né, Juan? Sim. Vocês estavam lá? Sim, o ano passado. Tem muita criança lá, é? Muita criança, muita. Agora, é difícil falar algumas coisas. As crianças da Amazônia, do Brasil inteiro, mas do Nordeste, da Amazônia, principalmente, nas comunidades ribeirinhas, elas estão expostas a uma realidade muito cruel e que dura muitas décadas, que é a da exploração sexual extremamente precoce. Né? Isso já foi denunciado. Eu quis muito entrevistar o Gilberto Dimenstein, ele faleceu antes de vir aqui. Ele lançou um livro fazendo essa denúncia, acho que tem 30 anos, né? Mais de 30 anos que ele lançou esse livro, e Meninas da Amazônia. E nada mudou de lá para cá, absolutamente nada mudou. Por quê? Porque não é pela via legal, jurídica, penal, que essas realidades vão mudar. Não é. O Brasil nunca vai se transformar, mudar, evoluir pela via humana. Muito menos pela via política, que é quase diabólica, né? É pela via do Evangelho. É mudando o coração do pai, o coração da mãe, o coração dos vizinhos, dos parentes, que você vai impedir que essas crianças sejam vítimas dessa coisa tão nojenta que é a exploração sexual infantil.
Aqui no Sudeste a gente fala muito disso, mas ignora ou fecha os olhos para a realidade tão dramática que essas famílias vivem no nosso país, né? Então, cabe a mim e a você, cabe à nossa geração, cabe a quem tem informação, recurso, mudar essa condição. E não apenas ficar como eu aqui, né, chorando essa realidade. É preciso fazer alguma coisa. Pastor, nosso papel como sociedade bíblica, a gente chama o ciclo de vida da Bíblia, não é o ciclo de vida do produto, que isso é diferente, mas o ciclo de vida da Bíblia. E o nosso ciclo de vida da Bíblia é da tradução, a produção, a engajamento bíblico, mas ele vai se cumprir quando? Não é quando a pessoa compra, mas quando a vida da pessoa é transformada. E queria contar uma história, a história clássica que a gente tem, mas é uma história fantástica que simplifica o poder da palavra de Deus. E aconteceu com um dos nossos secretários regionais. Ele estava ali em Belém e foi pedido para ele levar um carregamento de Bíblias para o porto na madrugada, que teria algum para ajudar, um investigador num barco que ia levar esse carregamento de Bíblias. Eram 14 mil Bíblias, se não me engano, e pagar o frete, que era uma coisa... Se a gente vai mandar isso, ele paga o mesmo valor que 14 mil. Então, ele foi lá na madrugada e chegou lá e, estou aqui, esse é o barco que vai lá. Sim, para Macapá, sim, esse é o barco, tá. Então, quem pode me ajudar? Que me falaram que tem... Não tem ninguém. E vai rápido que já estamos saindo. Aí ele carregou, tal. E aí ele voltou para a van da Sociedade Bíblica, suado, cansado, tal, porque ele conta que a Sociedade Bíblica, para facilitar e carregar rapidamente, ele coloca várias caixas pequenas dentro de uma caixa maior. Então, imagina... Peso enorme. Peso enorme. Então, ele voltou para o carro suado, tal, e falou, puxa, ainda fosse para vender, mas são para doar. Enfim. Tempos depois, ele teve a oportunidade de viajar no barco da Bíblia. Nós temos 2 barcos na Amazônia. Temos o Luz na Amazônia, que é o azul, que faz o atendimento integral, como a Emiliane colocou, e temos o barco da Bíblia, que é o Livraria Flutuante. E ele foi nesse barco da Bíblia, e lá em Macapá. E eles ancoraram, e aí subiu uma menina no barco da Bíblia. Ela pegou uma Bíblia da mulher e abraçou a Bíblia e tal. E aí ele ficou curioso, né? Chamou a menina, vem cá, mas... Por que você pegou essa Bíblia? Aí ela falou, não, porque a gente quer dar de presente para minha mãe. Ué, mas presente para sua mãe? Por quê? Aí ele falou, da outra vez. Aí ele mostrou, vocês trouxeram essas Bíblias e levaram para as escolas e doaram nas escolas. E meu pai, pegamos uma para meu pai, e meu pai começou a ler a Bíblia. E desde que ele começou a ler a Bíblia, ele parou de bater na minha mãe, em mim e tal, mudou a vida. E aí hoje meu pai está lá fora e pediu para pegar uma Bíblia dessas que quer dar do Dia das Mães para minha mãe. Que coisa maravilhosa! Que história! Esse é o papel da sociedade bíblica, transformar as pessoas pela palavra de Deus, pela semeadura, de maneira integral. Né, e a transformação, pastor, é imensurável. Quando o senhor tocou no assunto da exploração sexual, isso é muito comum nas comunidades ribeirinhas. E a SBB, ela tem um material específico que fala sobre isso. Então, ela vai abordar ali a família, vai falar sobre qual é a responsabilidade da família para a proteção da criança. A gente tem um material que fala de carícias que não podem ser feitas, sabe? Porque a gente precisa falar. Se a gente não tocar nesse assunto, a Bíblia diz que a gente precisa defender aqueles que não podem se defender. Então, a gente faz isso. Então, a gente vê relatos assim, impressionantes. Ainda existe a história do Boto. Foi o Boto que engravidou aquela criança. Então, são histórias assim, muito tristes. E a gente, enquanto SBB, chegar nessa comunidade, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, nessas comunidades, a gente tem feito isso, não só sobre esse assunto, mas outros assuntos sociais também que nós temos abordado, sempre com o fundo da palavra de Deus. E as famílias têm sido transformadas, né? Os pais têm sido impactados. Então, a gente acredita que a gente jamais vai medir os impactos de deixar uma Bíblia lá ou um material numa casa para uma família. Você notou uma coisa interessante? Todas essas histórias de mudança, nenhuma delas envolveu frequência a uma igreja ouvindo um pastor. Nenhuma. Pode até ter havido, mas tudo começou
com a leitura de um texto sagrado. Portanto, o texto sagrado tem de estar disponível para as pessoas. O texto vai te levar à igreja. E nós aqui do Sudeste e de outras regiões do país com recursos, né, precisamos viabilizar que esse texto chegue a quem ainda não o tem. Uma das coisas que Jesus pode nos perguntar no dia do acerto de contas é: ô Weber, quantas Bíblias você tinha em casa? Quantas? Você já parou para pensar quantas tem na sua casa e descobrir que milhares de casas no país não tem nenhuma? Isso para não perguntar quantas vezes você lê, né? Essa é outra questão, né? Bom, a gente tem que ir para o intervalo. Antes de sair, por favor, anote o telefone e o e-mail da Agrade. No e-mail, não, o site, né? agrade.com.br, o telefone é o 0 operadora 11 3115 0819. A Agrade é uma escola, Academia Teológica da Graça de Deus, é uma escola que ensina a Bíblia para quem quiser aprender. O curso é em plataforma EAD, ensino à distância, pode ser feito em qualquer lugar onde exista internet, tá bom? As informações consegue no próprio site ou pelo telefone no horário comercial de segunda a sexta-feira. E se você optar por visitar o site da Grade, visite o da RIT TV também, né? Assim você pode opinar sobre o Vejam Só Entrevista, dar sugestão de quem você gostaria de ver entrevistado ou entrevistada aqui, que temas e assim por diante. Fazer críticas e você vai nos ajudar a fazer o programa melhor. A gente vai para o intervalo, volta já com a foto daquelas pessoas que estão participando, mandando as suas fotografias e automaticamente, olha só, depois eu dou os detalhes, concorrendo a Bíblias como essas que a gente está mostrando aqui. Já. Muito bem, olha só, a gente está falando de Bíblia, né? E aí a Sociedade Bíblica, parceirona de longa data, de primeira hora, do Vejam Só, quase 23 anos de existência do programa, doou algumas Bíblias que nós vamos sortear para os nossos telespectadores. Quer ganhar? Participe do sorteio como? Mandando a sua fotografia para cá, evidentemente, né, se identificando. Olha, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, né, para a gente poder, se a sua foto for sorteada, para você poder receber o seu presente aí. E quem não tiver fé ou paciência para esperar o sorteio, essas Bíblias estão disponíveis no Shopping do Povo, né, que fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, aí sede de São Paulo, tá aí, ó. Olha, aqui tá a igreja, o Shopping do Povo tá ali do outro lado. Olha a Eliane aí, né? A gerentona nos convidando para chegar ao shopping, tá bom? Então é só você fazer a sua foto agora, pede pro seu neto, sua neta, ela bate a foto durante a exibição do programa e você manda para cá e já fica tudo certinho, tá bom? A Iveli de Oliveira mora em São Lourenço, aqui de São Lourenço, São Paulo. São Lourenço que eu conheço fica em Minas Gerais, mas vai que tem São Lourenço e São Paulo também, né? Eu não estou sabendo. Olha, ó, aí, durante a exibição do programa, a Iveli bateu a foto, tá o Zeca feio para chuchu lá no fundo. Um grande abraço, Iveli, Deus te abençoe. Na capital do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o Fernando César é nosso telespectador. Aí também fez a foto durante a exibição. Faz isso. E, para terminar, aqui na capital paulista, Moacir Francisco assiste ao Vejam Só. Cadê ele? Olha ele. Maravilha. Mesma coisa. Bateu a foto durante a exibição. Valeu, Moacir, você que mora na capital. Entre em contato com a nossa produção por meio do Facebook
e combina o dia que você quiser vir assistir a gravação ao vivo aqui no nosso estúdio, tá bom? A Raquel mandou um comentário para nós em relação à nossa enquete. Ela diz assim: se pessoas se convertem conhecendo Jesus, né, de ouvir por outros, imagine lendo direto da fonte, né? O pastor falou que é perfeitamente possível se converter só lendo a Bíblia. Sim, claro, com certeza. A Bíblia, né, fala em Hebreus que ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a vida, né? Mas uma coisa importante que o Senhor mencionou no bloco anterior: quantas Bíblias a gente tem em casa, né? Mas não adianta a gente ter a Bíblia se ela está fechada. A gente tem que abrir a Bíblia, ler a Bíblia, porque a vida dos outros pode ser transformada, mas a nossa também. Começando pela nossa, né? Tem que ser... E várias vezes eu já fiquei impactado. E isso não acontece lá nos rincões da ignorância, não. Acontece nas cidades relativamente grandes por onde eu tenho andado. Eu ainda encontro gente que diz assim: mas pastor, se eu ler a Bíblia sozinho, não vou ficar louco? Não vou ficar louca? Já ouviu essa história? Já. Eu estou louco por Jesus. Acontece, então. Né? Então acontece, é verdade. Mas esse mito, essa lenda, né, ela teria que já ter sido desfeita há muito e muito tempo. Né? Há muito e muito tempo. Eu vejo com grande alegria, que eu vou falar pode soar polêmica aí para os mais conservadores, mas eu vejo com grande alegria o entusiasmo com que a juventude católica apostólica romana tem manuseado a Bíblia. Isso tem acontecido de forma bastante forte. Em alguns lugares por onde eu tenho ido, há um reavivamento da juventude e um interesse muito forte da juventude católica pelas Escrituras Sagradas. E a Bíblia vai fazer o trabalho dela, não vai, irmã? Que bom, que bom. Quanto mais lê a Bíblia, a palavra jamais vai voltar vazia. Então, a gente acredita que quanto mais Bíblia, mais pessoas têm oportunidade para ler. E também temos o digital, né? Então, pessoal muito mais novo também, né? Consegue ter o acesso, consegue manusear bem. Então, a Bíblia tem que estar em tempo e fora de tempo. E a Sociedade Bíblica, a última pergunta, ela está investindo nas versões digitais das Escrituras? O Juan que coordena isso lá. Sim. Pastor, a gente investe. Nós temos assim, nosso aplicativo. Recentemente, na verdade, semana passada, uns tempos atrás, a gente lançou o nosso site atualizado. Porque o nosso site anterior, para você ler a Bíblia, tinha que sair para outro site para ler a Bíblia. Agora não. E o foco principal do nosso site é a leitura da Bíblia. Você já entra no site, você já vai ler um versículo e facilita a leitura. Mas a gente tem um aplicativo e também as nossas versões. A gente tem um parceiro, não sei se eu posso mencionar o parceiro. Claro. A YouVersion. Ali estão todas as nossas versões das nossas Bíblias. Eu tenho. Pastor, um ano passado, só das versões da Bíblia, da SBB, foram baixados mais de 2.600.000.000 de capítulos da Bíblia. Isso quer dizer, em Bíblias, seria mais ou menos 1,5 milhão de Bíblias total baixadas. Então, há esse desejo e a gente investe nisso para que todo mundo tenha acesso, principalmente os mais jovens. Mas na hora de ter a Bíblia do coração, a gente não pega o celular, a gente pega a Bíblia e bota a Bíblia. De evangelizar, te dar um presente, isso, né? A gente quer. Lógico, dar um presente tem que ser num pacote. Isso mesmo. Né? Bom, a diretora está brigando comigo aqui porque eu estourei o tempo do programa. Vamos lá, vamos para o resultado da nossa enquete, por favor. Você crê que alguém possa se converter a Jesus simplesmente por ler a Bíblia? Resultado? 94% disseram que sim, 6% todos os pastores disseram que não, porque eles querem que a pessoa vá para a igreja dele. Tá certo. Muito obrigado, pastor Juan Carlos, irmã Emilene. Deus abençoe vocês. Leve o nosso abraço muito carinhoso para todo o povo da Sociedade Bíblica do Brasil, uma das entidades mais abençoadas e abençoadoras do nosso país.
Para você que fica com a gente, na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos novamente aqui no Vejam Só Entrevista. Até.